Ok, meus queridos. Hoje à noite, o Samuel já adiantou para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre soberania de Deus. Eu fico maravilhado com essa doutrina, com esse ensino da palavra, e eu espero que no final desse culto, através desse ensinamento, você possa ir para a sua casa dizendo: oh Deus, obrigado, como nós acabamos de cantar, o Senhor realmente é Rei absoluto. Tudo que existe, tudo que acontece, Deus não só sabe no sentido de saber, mas Ele é capaz de intervir e de até mesmo mudar a história. O tema da minha mensagem é vivendo à luz da soberania divina, ou à luz da soberania de Deus. Quando nós aprendemos como cristãos a viver debaixo da soberania de Deus, oh, que tranquilidade! A gente não se desespera. Vocês lembram que eu tinha um negocinho aqui, como é que chama? Um tumorzinho aqui debaixo do meu olho, e a gente vai empurrando, e os irmãos dizem: você tem que ir lá. Aí eu fui na medicina, tirei o negócio. No dia de ir lá buscar o resultado da biópsia, eu não fui. Isso não é nada não, né? E agora a Sebastiana me deu a notícia, é um câncer mesmo. E a gente parece que fica meio assim abaladinho, né? Mas não, para mim está tudo, embora seja uma coisa muito simples, no meu caso, mas assim que eu desejaria que cada um de nós vivesse, debaixo dessa soberania maravilhosa de Deus. Porque na verdade Deus tem a sua agenda, e é isso que nós precisamos aprender. Deus tem a agenda dele, e Ele vai desenvolver a sua agenda. A Bíblia fala sobre isso, e graças a Deus que Ele tem mostrado isso para nós. O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí o Paulo diz assim: mas Deus já nos revelou isso. Então não é algo que a gente não sabe. Paulo está dizendo: olha, Deus nos revelou, está registrado. O que nós precisamos é cavucar para entender essa revelação maravilhosa de Deus. Olha o que diz a palavra, isso dentro de um contexto em Romanos sobre eleição. E Paulo diz que Deus ele age segundo o seu plano, a sua agenda. Por isso que oração não é vencer Deus. Quando nós oramos, isso é uma ideia pagã, que você tem que orar, que você tem que jejuar, não que oração e jejum não sejam coisas importantes, mas oração não é para mudar Deus. Oração na verdade é para nos mudar, é para dizer: Deus, eu não entendo, mas dá minha graça para aceitar, dá minha graça para crer que o Senhor é capaz de intervir e mudar, sim, mas dá minha paciência para passar por tudo isso. Por isso Paulo diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu. Essa expressão conhecer fala de uma época em que não existia céus e terra. Lá no escritório de Deus na eternidade, Ele conheceu aqueles que Ele queria salvar. Então, aqueles que Ele conheceu de antemão, diz a Bíblia, também fez o quê? Os predestinou. Os destinou de antemão. Com qual propósito? Com qual agenda? Para que nós fôssemos felizes, para que nós fôssemos prósperos, cheios de saúde, cabeça e não cauda. Não é isso que eu encontro na Escritura, não. Deus, que nos conheceu de antemão, nos predestinou para sermos conformados à imagem do seu Filho. Creia nessa verdade. Deus tem uma agenda para a sua vida, é conformar você à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. O plano de Deus está revelado na sua palavra. Leiam isso comigo, que está bem grande aí, para você memorizar isso comigo hoje à noite. O propósito eterno de Deus, vamos lá, 1, 2, 3. O propósito eterno de Deus é conformar seus filhos. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Jesus como Salvador. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Deus. João, o evangelista, diz que essas pessoas receberam de Deus um poder, como o poder criador de Deus lá no início. Haja luz. Vamos de novo. O propósito eterno de Deus é conformar
seus filhos à imagem do seu Filho. Quem é o seu Filho? O Senhor Jesus. Por isso a Bíblia diz assim, nele, quem é esse nele? Deus o Filho, Jesus. Nele fomos também escolhidos, tendo sido o quê? Predestinados conforme o plano daquele, quem é daquele? Deus o Pai. Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Preste bem atenção nisso. Deus faz todas as coisas. Todas as coisas Ele faz de acordo com o conselho da sua vontade, de acordo com o seu propósito. A fim de que, qual o propósito de tudo isso? Que nós sejamos para o louvor da sua glória. Há um ensino que é transmitido no rádio, na televisão, e você ouve constantemente esse ensino. E isso tem tornado os cristãos inconstantes e imaturos. Cristão não pode passar por problemas. Cristão não pode passar por enfermidade, por lutas, por aflições. Outro dia eu estava na praça, encontrei uma irmã em Cristo e fui contar para ela de algumas lutas. Ela está amarrada em nome de Jesus, irmão. Não aceita isso não, rejeita esse nome de Jesus. Mentalidade. Crente parece que não pode passar por aflição. Então, esse grupo tem riscado do dicionário cristão essas palavras: aflição, provação, tribulação, sofrimento, dor, fracasso. Isso não pertence aos cristãos. O que eu ouço nas mensagens que eu escuto, estudo, é que para o homem, tudo, para Deus, nada. Parece que o Deus cristão, ou pelo menos o Deus gospel, é um Deus que está ali para fazer a vontade caprichosa dos seus filhos birrentos. Um escritor escreveu o seguinte, num livro, que é um best-seller. Ele diz, sabe por que, Maria, você muitas vezes não tem suas respostas de oração? Porque você está pedindo para Deus. Quando você ora, você não pede. Quando você ora, você não diz, Deus, rogo a tua vontade. Não, está errado. E ele ensina então você a ter oração de sucesso. Você tem que dizer, eu exijo. Você não é filho do rei? Eu decreto a minha cura, decreto a minha prosperidade. Eu declaro, eu determino, eu reivindico. Ele diz que você não pode orar e dizer, olha Deus, eu peço, eu rogo, eu clamo. E ele diz assim que jamais na sua oração você tem que terminar dizendo, seja feita a tua, porque isso é falta de fé. Se você ora a Deus e diz assim, Deus, seja feita a tua vontade, então não ora. Sabe o que eu acho interessante nesse falso ensino? É que o Senhor Jesus, quando Ele orou, e Ele é o exemplo de oração de vida para nós. Como que Ele orou? Pai, não seja feito a minha, não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua. Talvez Jesus também não tivesse fé, né? Oi? O cara não leu a Bíblia. A verdade, meus queridos, quando nós falamos de soberania, significa que dentro do reino de Deus, Ele tem controle absoluto sobre tudo que acontece. A Bíblia diz até mesmo que não cai nenhum pardalzinho, um animalzinho tão insignificante, que não cai nenhum pardalzinho sem o consentimento de Deus. As circunstâncias da sua vida não são aleatórias. As circunstâncias da sua vida foram devidamente planejadas por Deus. Você acredita nisso? Mas para aí, então. Não. As circunstâncias da sua vida foram devidamente planejadas por Deus. Ele não nos escolheu antes da fundação do mundo e não nos predestinou, não nos destinou antes para sermos conformados à imagem do Filho dele. Então, o trajeto foi planejado por Deus. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava andando nas ruas lá de Jerusalém com seus discípulos e Jesus viu um cego de nascença.
Essas questões da vida impressionam a gente, não é verdade? Uma criança que nasce aleijada, uma criança que nasce com problemas, dificuldades, sem saber dar respostas para isso. E os discípulos também tinham essa dificuldade. Os discípulos, ao verem aquele homem, durante tanto tempo ali, talvez esmolando, eles perguntaram para Jesus: mestre, onde está o problema? Quem é que nasceu? Quem é que pecou? Foi esse camarada que pecou para nascer cego? Ou foram os pais dele? Veja que muitas vezes nós queremos resolver os problemas da vida olhando debaixo do sol. A gente quer ver aqui no tempo a solução de todos os problemas. Mas o Senhor Jesus disse para eles assim: olha, nem ele pecou e nem os pais dele pecaram. Mas isto aconteceu, Deus determinou esta circunstância para quê? Para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Posso ouvir um amém? Você crê nessa verdade? A questão é que nós reclamamos das circunstâncias. Por que comigo? Por que aconteceu na minha família? Mas as circunstâncias estão devidamente controladas por Deus. Não saiu do controle. Até quando, Senhor, clamarei, disse o profeta Abacuque. E eu fiz questão de colocar aquele versículo no seu canto direito, lá em cima, numa folha em branco, para mostrar isso, que muitas vezes a semelhança do profeta é eu e você, estamos clamando a Deus. E ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu... Mas será que Deus de fato não estava ouvindo? Então acredite numa coisa, meu querido, creia nessa verdade. O silêncio de Deus não significa abandono e nem impotência. Mas é porque Ele tem um plano, é porque Ele tem uma agenda. Deus meu, porque quem é que fez essa oração? O Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Ele experimentou a mesma experiência do profeta. Clamou e parece que Deus não ouvia. Mas isso é só uma suposta não intervenção de Deus. O Almiro mandou isso num grupo, eu achei muito interessante essa fala. Não sei se vocês receberam. Quando você passar por momentos difíceis e se perguntar onde estará Deus, lembre-se que durante uma prova o professor está em silêncio. Eu achei muito legal, muito oportuno. Então, quando você estiver passando por provas na sua vida, nunca duvide que Deus está controlando a situação. Mas por que Ele não age? Por que Ele não intervém? Porque Ele tem uma agenda. E Ele age de acordo com o seu plano, com o seu propósito. Eu li um texto, eu achei muito interessante, eu elenquei esta parte. Soberania de Deus é uma verdade revelada, ou seja, Deus nos deu a conhecer essa doutrina na sua palavra. Então, soberania de Deus é uma verdade revelada pelo próprio Deus para nos consolar, confortar e encorajar, enquanto nós estamos peregrinando aqui nesse mundo. E ele continua dizendo que amanhã todos os filhos de Deus estejam mais parecidos com Jesus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o caminho que Deus predestinou para cada um dos seus eleitos. Foi isso que nós lemos lá no início. Deus nos escolheu e Ele nos destinou de antemão para nos conformar à imagem do seu Filho. Então Ele escolheu as circunstâncias, os meios para trabalhar em nossa vida, para que nós sejamos transformados à imagem do Senhor Jesus. Quando eles estavam discutindo sobre a morte do Senhor Jesus, Pedro toma a palavra, lá em Atos capítulo 4, e ele então cita o Salmo 2, falando da conspiração dos políticos da época, dos líderes, dos governantes, contra o ungido de Deus. Parece que eles levaram vantagem, parece que eles levaram a melhor.
Mas Pedro termina o seu sermão dizendo assim, e ele ainda cita 2 governantes poderosos da época, Herodes e Pilatos. E Pedro diz assim, eles simplesmente fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então a cruz foi um acidente? Não. A cruz estava devidamente na agenda de Deus e se cumpriu de acordo com a vontade de Deus. Porque o cordeiro dele foi entregue na cruz pelos nossos pecados. No meio das circunstâncias adversas, você como cristão precisa aprender a descansar em Deus. Tá certo, quando você ouve uma notícia, tá certo, quando as coisas acontecem, a tendência do coração é ficar meio exaltado, meio perplexo, mas aí nesse momento, você precisa parar e você precisa trazer à sua memória aquilo que você sabe da vontade de Deus. Isso aconteceu com Jó. Tudo aquilo que Jó estava passando, Deus determinou que Satanás o ferisse, o machucasse. Numa só noite ele perdeu todos os seus filhos e filhas, todas as suas propriedades foram assaltadas, roubadas. Ele foi atacado por uma enfermidade que solapou com a sua vida. E 3 amigos vieram visitá-lo. E os amigos diziam assim, não, mas você está sofrendo isso porque você tem pecado na sua vida. Tem pecado oculto aí. Confessa esse pecado para você ver. O outro dizia assim, eu nunca vi um crente sofrer. Rejeita isso, Jó, em nome de Jesus. E durante muito tempo, Jó foi massacrado com as palavras daqueles amigos. Chega num momento que ele para e ele diz assim, olha, eu sei. É assim que você luta com circunstâncias adversas. A coisa não muda, mas ele diz, eu sei. O que ele sabe? Em primeiro lugar, que o meu Redentor, e isso é importantíssimo. É isso que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Eu sei que o meu Redentor vive. Tá certo, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou, ele está vivo, ele foi assunto ao céu e hoje ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele é o meu advogado, é o meu intercessor. Eu sei que o meu Redentor vive. Segunda verdade, no fim se levantará sobre a terra. O que Jó está dizendo, que vai chegar um momento que ele vai se levantar aqui nesta terra como rei, porque ele é rei de direito, mas ainda não é rei de fato. Mas esta é a verdade que nós sabemos. Ele vive e ele vai se levantar sobre essa terra. Terceira verdade que Jó diz, e isso é importante para nós, porque a gente não quer aceitar isso. O que ele fala? O meu corpo estiver destruído e a minha carne. Vai chegar esse momento em que cada um de nós vai enfrentar a morte. Cada um de nós vai ter o seu corpo levado para o bom pastor e os vermes vão comer. Mas eu sei, diz Jó, que embora isso vai acontecer com o meu corpo, eu verei a Deus. E aí a quinta verdade que ele ressalta nesse versículo, ele dá 4 ênfases para mostrar que você é uma pessoa singular para Deus. Você nunca existiu em outra geração, nunca vai existir em outra geração, porque você foi único e singular no plano, na agenda de Deus. Não existe ninguém igual a você. Ele diz assim, eu o verei. Ele diz assim, com os meus próprios olhos. E ele diz assim, eu mesmo. E ele diz assim, e não outro. O seu corpo vai ficar aqui e vai virar pó. Porque tu és pó e ao pó tornará. Mas o seu espírito não vai ficar vagando, não vai voltar em outro, ele vai ficar esperando na presença de Deus, o seu corpo ser ressuscitado dentre os mortos. Essa é a esperança que Jó tinha. Essa é a esperança que eu tenho. Essa é a esperança que nós temos. E aí então em 6º lugar ele diz, como anseia no peito
Ou seja, essa é a minha esperança. A grande esperança que eu tenho, e eu sei disso, que o meu Redentor vive, um dia ele vai se levantar aqui. Eu vou morrer, mas eu vou lá para a presença de Deus. Vou aguardar o dia em que o meu corpo vai ser levantado dentre os mortos. Eu tenho essa esperança. Abra sua Bíblia comigo para a gente ler o Salmo 93. É um salmo pequeno que fala desta soberania de Deus, e tão maravilhosa soberania de Deus. Salmo 93. Salmo 93, são 5 versículos. Eu vou só fazer referência aos versículos. Estão aí comigo? Então vamos lá. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é a vestimenta, é o ornamento perpétuo da tua casa. O que o salmista está dizendo? Em primeiro lugar, ele está dizendo que o nosso Deus é soberano, ele reina. Ele é rei sobre todas as coisas. No vasto império dele, nada acontece sem que ele determine, sem que ele estenda a sua mão. Deus não é pego de surpresa por nenhuma notícia. Ele domina sobre tudo, é isso que o salmista está dizendo. O nosso Deus, ele mantém a estabilidade do mundo. Ele usa a figura de um tsunami, de tempestades que vão varrendo e destruindo tudo, um caos. Mas ele diz, o nosso Deus, ele está assentado no seu trono, ele existe desde a eternidade, ele não é pego de surpresa. Por mais que as ondas, as tempestades tentam destruir, Deus está lá tranquilo. O nosso Deus garante a segurança da nossa fé. O salmista está dizendo, ele não muda os seus mandamentos, a sua lei é perfeita. Já pensou se hoje nós tem grupos assim, tem um grupo que diz que apenas 144 mil seriam salvos, porque Deus tinha revelado isso para eles, mas o número de crentes deles aumentou, passou de 144 mil, aí eles tiveram que inventar uma outra doutrina. Não, 144 mil é só que vai lá para o céu, os outros vão ficar aqui na terra. E tem muitos grupos que são assim, vão mudando doutrinas de acordo com a vontade deles. Mas o salmista está dizendo, olha, a nossa segurança naquilo que nós cremos, é porque Deus não muda e a sua palavra não muda. Isaías fala sobre isso, ele nos compara a uma flor bonitinha, mas murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O nosso Deus é digno da nossa adoração, porque ele está dizendo que a vestimenta de Deus, da casa de Deus, é a santidade. Então ele exige que os seus adoradores sejam santos também. Preste bem atenção. Tudo isso de informação que eu estou dando para vocês, é porque o Senhor Jesus falou, olha, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe, diz o Spurgeon num dos sermões dele, não existe atributo de Deus que ofereça mais conforto aos seus filhos, do que a doutrina da soberania divina. Deixe-me dar alguns exemplos. O governo ou o domínio soberano de Deus, as características é que ele é universal, ele é absoluto e ele é imutável. Entenderam isso? Universal, abrange tudo e todos. Ele é absoluto, das mínimas coisas às grandes coisas, do mundo visível ao mundo invisível. E ele é imutável. Aquilo que Deus determina, ninguém pode mudar. Deixa-me mostrar uma ilustração desta verdade. Eu já tenho falado para vocês. Abre comigo algumas páginas para frente do Salmo 90. Você está no livro de Salmos, folheia algumas páginas para frente até Daniel, capítulo 4.
se você ler durante a sua semana o livro de Daniel, tem muita coisa que você não vai entender de bate-pronto, mas é um livro que nos ensina sobre a soberania de Deus. Esse homem, Nabucodonosor, o grande imperador daquela época, ele achava que ele realmente era um homem muito poderoso, porque era vastíssimo o seu império. E Deus, eu creio, pelo que a palavra nos ensina, Deus queria alcançar esse homem e salvá-lo. Deus queria transformar o coração de Nabucodonosor. Porque qual que é a agenda de Deus? Ele nos escolheu, Ele nos conheceu lá na eternidade, e Ele nos predestinou para sermos conformados à imagem do Senhor Jesus. O propósito eterno dele é conformar os seus filhos à imagem do seu filho. Capítulo 4. Deus deu um sonho para Nabucodonosor. Lembram disso? E através do profeta Daniel, ele falou: olha, o senhor tem que botar termo nos seus pecados. Porque se o senhor não botar termos nos seus pecados, Deus vai agir com rigor. Ele vai quebrar o senhor. Ele vai quebrar para construir um novo homem. Ele vai quebrar o Nabucodonosor antigo para fazer um Nabucodonosor novo. Cuidado. Versículo 17 diz assim: a decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. E Daniel então interpreta para ele o sonho, versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverá com os animais. Comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, 7 anos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Olha comigo o versículo 27. Ele dá uma grande oportunidade para Nabucodonosor. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Só que ele não quis aceitar a palavra do profeta. Versículo 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias, e as suas unhas como as garras das aves. Durante 7 anos, ele viveu no pasto. Ele foi exilado do meio do povo. Ele não tinha condições sociais de conviver com as pessoas. Mas olha o que diz o versículo 34. Ao fim daquele período, ao fim de 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Quando ele percebeu que o entendimento dele tinha voltado, ele se lembrou do que o profeta Daniel havia ensinado, de que há um rei que domina vastamente sobre tudo e todos. E o que ele fez? Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Olha o que ele fala sobre esse rei. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Você prestou atenção? Todos os moradores da terra, inclusive eu e você, são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus, os anjos, o mundo invisível, e com os habitantes da terra. Ninguém
é capaz de resistir à sua mão? Ou diz ele, Deus é soberano. Ele é capaz de intervir na história para mudar a história daqueles que ele escolheu. Deus é capaz de intervir a sua história para mudar a sua vida para a glória dele. Se Deus tem você na agenda dele para conformá-lo à imagem do Senhor Jesus, ele vai intervir na sua vida. Você pode até tentar resistir à vontade de Deus. Mas Nabucodonosor teve que aprender de maneira bem dura. Mateus conta uma história muito interessante de um fazendeiro que às 6 horas da manhã contratou alguns homens para trabalhar na sua fazenda. E eles foram. 9 horas da manhã ele voltou na praça, viu mais alguns, contratou os camaradas por 1 denário. Era o salário de um dia do trabalhador. Meio-dia ele voltou na praça, tinha mais alguns gatos pingados, e ele falou, por que vocês não foram trabalhar? Ninguém nos contratou. Vai trabalhar na minha fazenda. 3 horas da tarde ele fez a mesma coisa, e por fim 5 horas da tarde. O turno já estava terminando. E ele ainda viu mais uns gatinhos pingados, falou, por que vocês não foram trabalhar? Mas ninguém nos contratou hoje. Ele falou, vai trabalhar na minha fazenda. 6 horas da tarde ele reúne o grupo para pagar os trabalhadores. E ele começou justamente com aqueles que foram contratados 5 horas da tarde. Os que começaram 6 horas ficaram do canto. Quando ele chamou os caras, ele pagou 1 denário. Os camaradinhas lá já falaram, eu vou ganhar uns 5 denários. Estou aqui trabalhando desde as 6 horas da manhã. E ele foi pagando. Quando chegou os outros, receberam 1 denário. Eles ficaram bravos. Falaram, não, mas isso não é justo aí. E o dono da fazenda falou assim, mas por que não é justo? Eu não contratei vocês por 1 denário? Está aí 1 denário de vocês. E ele usa aquela expressão lá no versículo 15. Ou, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é livre para fazer o que Ele quer de acordo com a vontade dEle. Deixa-me mostrar 3 exemplos sobre isso. Primeiro é Abraão e Sara. Para você entender um pouquinho da soberania de Deus, agindo na história, intervindo na história de pessoas, mudando a história das pessoas, para levar as pessoas aonde Ele quer. Deus apareceu para Abraão e Sara e diz assim, olha, eu sou o Senhor, eu tirei vocês de lá do Iraque e conduzi vocês para uma terra que eu prometi. Então não foram as circunstâncias, não foram os seus pais, fui eu. Deus se revelou para ele e falou isso. Eu sou o Senhor que tirei vocês de Ur dos Caldeus. E Deus então fez uma promessa. Maravilhosa essa promessa. Então disse o Senhor, voltarei a vocês na primavera, daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, terá Isso é uma promessa de alguém que é soberano, de alguém que é rei, que tem poder para fazer tudo o que a sua vontade quer. Mas aí tinha um problema. Qual que era a realidade? A Bíblia diz que Abraão e Sara já eram velhos. Isso já é um problema. E o escritor bíblico acrescenta mais ainda, de idade bem avançada. E ele acrescenta mais um problema. E Sara já tinha passado o costume das mulheres. Ela já não podia mais ter filhos. Então o escritor bíblico faz questão de pintar um quadro de impossibilidade humana. E aí vem a soberania. Quando Deus falou isso para Abraão, que ele seria pai, que Sara iria conceber e dar à luz, a Sara estava lá dentro da tenda. E ela riu. E ela pensou, isso é impossível. Meu homem está com 100 anos, eu estou com 90 e eu já nem posso mais ter filhos. E Deus então diz isso. Existe alguma resposta? Não. E por isso nós temos Isaac. Isaac significa riso. O que eu tenho ensinado é que aqueles que Deus conheceu, Ele também predestinou. Deus tem uma agenda e Ele vai cumprir esta agenda. A Bíblia diz assim, olha, existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Traz isso para você. Existiu no tempo do Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, um homem chamado Alcides, um homem chamado João,
uma mulher chamada Dona Shirley. Porque Deus, ele tem controle da história. E eu fico maravilhado com a nossa Bíblia por causa disso. A Bíblia não é um livro como muitos livros religiosos, que conta mitos e historinhas. Ela fala de personagens bíblicos, de pessoas como eu e você, de carne e sangue, que vivenciaram os mesmos dilemas, os mesmos problemas que nós passamos. Eles eram crentes fiéis, lá do Velho Testamento. Amavam o Senhor de todo o coração, e a Bíblia diz que ambos eram justos aos olhos de quem? De Deus. Talvez aos olhos da sociedade eram uns bobos. Olha lá os crentes carregando Bíblia para ir para a igreja. Mas aos olhos de Deus eles eram justos ou justificados, e eles obedeciam de modo irrepreensível todos os mandamentos do Senhor. Mas olha, coisas ruins também acontecem. Coisas ruins também acontecem. Coisas ruins também acontecem a crentes fiéis. E não é falta de fé. Porque Deus tem uma agenda. Deus tem um propósito. Nós não entendemos. Nós só conseguimos enxergar aqui debaixo do nosso nariz. Mas Deus tem um controle soberano sobre tudo. E a Bíblia diz, eles não tinham filhos. Talvez na nossa cultura isso seja até normal, a mulher não ter filhos. A verdade é que muitas mulheres até fazem essa opção. Por querer a carreira, por querer estudar, ser empresária. Elas fazem uma opção de não querer ser mães. Mas naquela cultura, para uma mulher, era algo terrível. Ela era motivo de chacota. Na verdade, muitas mulheres amigas, quando ela passava na rua, ficavam cochichando, dizendo, olha, essa mulher tem pecado na vida dela. Por isso que Deus não a abençoou com filhos. Por isso que Deus fechou a madre dela. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era, e ambos eram de idade. O mesmo dilema deles eram os dilemas de Abraão e Sara. Parece que Deus tem um desejo assim de levantar impossibilidades, para mostrar que Ele é rei soberano. Os três problemas são os mesmos de Abraão e Sara. Eles não tinham filhos, era estéril, e ambos eram de idade avançada. Agora deixe-me ensinar uma coisa importante para você, João. A soberania de Deus e a nossa reação diante dos casos que não têm solução. Porque muitas vezes nós vamos enfrentar problemas, casos que não têm solução. A Bíblia diz que o anjo de Deus foi enviado para Zacarias. Ele estava no templo queimando incenso, servindo, adorando a Deus, e o anjo se revelou para ele. Foi enviado lá do céu. E é interessantíssimo que o anjo fala para ele: Zacarias, não fica com medo. Sua oração foi ouvida. Sabe como que nós reagimos diante de situações, problemas que não têm solução? Dobrando o nosso joelho, reconhecendo que Deus tem direito. Se esta circunstância caiu na minha vida, é porque o Senhor me ama, e o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma agenda para mim. Ajuda-me a ser humilde, para aceitar isso, e para andar de acordo com a tua vontade. Porque se eu me rebelar, como Nabucodonosor, Deus vai cumprir a vontade dele, talvez de uma maneira mais dolorida. Mas se Deus quiser te levar para lá, Ele vai te levar para lá. Você pode até ir para lá. Você pode até perder mais tempo. Mas Deus vai te levar para lá. Leia a história de Jonas. Deus mandou ele para Tarsis, onde hoje é a Espanha. Ele foi para Nínive, onde é a terra do Saddam Hussein. Deus teve que mandar uma tempestade. O navio quase afundou. Ele foi jogado no mar. O peixe engoliu ele. O peixe depois vomitou ele na praia, e aí então ele foi para lá. E o que nós sabemos é que Isabel engravidou e deu à luz a um homem que dentro da agenda de Deus seria usado como precursor do Messias, João Batista. A soberania de Deus também é vista na maneira como Deus preparou uma jovem para trazer ao mundo o seu filho, o Messias, Jesus Cristo. O anjo veio para uma cidadezinha pequenininha que nem estava no mapa e começou a conversar com uma jovem chamada Maria. E ele falou: olha,
você foi agraciada, você foi escolhida para um propósito, para a agenda de Deus. E você vai ser mãe. O Espírito Santo de Deus vai envolver você e você vai conceber e você vai dar à luz o Santo de Deus, o Messias. E Maria então faz uma pergunta, um questionamento. Ela não duvida do poder de Deus, mas ela quer saber como é que vai funcionar esse trem. Porque ela não tinha tido e não tinha planos de ter relação sexual até que ela se casasse com José. Então o anjo fala para ela: olha, sabe a sua prima Isabel, que todo mundo já velha, estéril? Maria ainda não sabia dessa informação. Já faz 6 meses que Isabel está gestando um molequinho lá na barriga dela. A Maria ficou toda feliz. E aí então o anjo disse: sabe por quê, Maria? Você vai ficar grávida, pois nada é impossível para Deus. Deixe-me terminar essa palavra contando uma história que eu ouvi de um pastor presbiteriano, achei fenomenal. É o reverendo Hernandes. Ele é um pastor, um presbiteriano muito respeitado, e eu ouvi essa história dele. Ele disse que foi convidado para pregar lá na Paraíba, numa igrejinha batista, na cidade de Itaporanga. Isso aconteceu há alguns anos atrás. E quando ele chegou para o congresso missionário, lá no sertão da Paraíba, numa igrejinha pequena, o pastor daquela igreja contou para ele essa história, que aconteceu em 2002. O pastor atual contando a história que havia acontecido lá em 2002. Ele diz: pastor, tem que contar uma história para o senhor muito legal. Havia um pastor chamado José, e ele tinha um programa na rádio. E aqui no sertão, poucas pessoas têm televisão, mas todo mundo tem o seu radinho. E o pastor tinha um programa, e ele tinha um alcance muito grande com sua palavra. Ele lia a Bíblia, ele pregava, ele orava. Ele recebia muitas cartas das pessoas, agradecendo por uma oração, agradecendo por uma leitura, por um estudo. Mas como a igreja era pequena, fazia 3 meses que a igreja não conseguia cumprir com a rádio, pagando a mensalidade lá, os programas. O dono da rádio chamou o pastor e falou: pastor José, o negócio é o seguinte, ultimato, ou vocês pagam ou fecha o programa do senhor. O pastor chegou no culto domingo à noite e explicou a situação. Falou: gente, nosso programa de rádio vai acabar, se a gente não tomar uma atitude, se nós não contribuirmos com fidelidade, se nós não fizermos uma oferta de sacrifício. Naquele dia que o pastor pregou e desafiou a igreja, o seu Tota e a dona Lourdes estavam lá. Eles eram meieiros. Meieiros é uma pessoa que vai na fazenda da Demar e fala assim: seu Demar, o senhor tem a fazenda e eu tenho o trabalho, eu vou plantar e a gente divide, meio a meio. Pode ser? Pode. Eles eram meieiros. Eles plantavam, na colheita eles dividiam, meio do dono da fazenda, meio para eles. Naquele dia o seu Tota e a dona Lourdes estavam lá e ouviram aquele desafio do pastor. Eles moravam a 6 quilômetros na fazendinha. Eles vinham e iam a pé. E no caminho de retorno para casa, a dona Lourdes chegou para o Tota e falou assim: Tota, nós precisamos ajudar o pastor. O que é isso, mulher? Nós não temos dinheiro não, ué. Nós estamos mais duros do que tudo. Mas nós temos que fazer, ele falou que a gente precisa fazer uma oferta de sacrifício. O que nós temos para oferecer para Deus? Aí ele falou assim: a gente tem aquelas galinhas lá no quintal lá. Ela falou assim: não, a gente tem o galo. Mas ele falou: mas o galo é importante, ué. Eu falei: não, mas é o que nós temos de especial, ué. O que nós temos de mais importante. Não é uma oferta de sacrifício? A mulher na segunda-feira grudou no galo e 6 quilômetros para trás, foi lá na igreja. Chegou lá, bateu na casa pastoral, o pastor saiu. Paz do Senhor, meu irmão, aqui está a minha oferta, pastor. A nossa oferta de sacrifício. Quando o pastor olhou para aquele galo, assim, deu vontade de morrer, né? O que eu vou fazer com esse galo? Aí ele pensou: vou fazer uma rifa. Falou: não, mas crente não pode fazer rifa. Aí, vou vender, mas se vender galo não vai dar nada, né? Aí alguém da igreja sugeriu: pastor, coloca isso na internet. Esse tal de internet todo mundo ouve. Todo mundo vê esse trem. Então coloca na internet e conta sobre o caso da mulher que ofertou uma oferta de sacrifício para a obra de Deus. E o pastor fez isso. O pastor Jeremias Pereira, não sei se vocês já o ouviram, ele é um pastor presbiteriano, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja grandíssima, muito rica. Ele estava se preparando no domingo
para ir para o culto, o motorista dirigindo o carro e ele folheando lá as suas notícias. De repente, o pastor leu aquela notícia de uma igreja, lá no sertão da Paraíba, de uma mulher que havia dado um galo como oferta sacrificial para pagar o programa de rádio. O pastor pregou a mensagem, chamou a sua igreja para uma oferta, para ajudar aquela igrejinha a pagar os custos. Eles pagaram e levantaram dinheiro para pagar um ano de programa para o pastor. Ligaram para o pastor, estamos depositando esse dinheiro, o senhor pode ficar descansado, durante um ano o senhor tem provisão de programa. Glória, cadê o glória. Acabou não, vocês pensam que acabou? O pastor Jeremias foi pregar lá no Canadá. Ele é um homem importante, ele é um cara que tem uma visão missionária muito bonita, a igreja apoia bastante isso. E ele foi lá para o Canadá pregar. Na sua pregação, ele contou a história da mulher do galo. E o pessoal da igreja precisa, o que ela mais quer? O pastor falou, olha, o que eu ouvi é que ela tem um desejo muito grande de ter uma geladeira e um fogão. Porque ela mora numa casinha de taipa, lá na roça, muito humilde, ela não bebe água gelada, embora tenha energia, mas ela não bebe água gelada. A igreja fez uma oferta através do pastor, enviou para ele, ela comprou uma geladeira nova e comprou o fogão novo. Mas a história não acabou não. Essa notícia chegou lá nos Estados Unidos, da mulher que ofertou o galo para a obra de Deus. Algumas irmãs se levantaram, uma igreja rica, se levantaram e falaram assim, mas pastor, e como é que é esse negócio de meieiro? O que é esse negócio de meieiro? E aí o pastor explicou para ela. Mas quantos hectares? Qual que é o tamanho dessa terra? Quanto que vale essa terra da mulher lá, da dona Lourdes, a mulher do galo? Eu vou me informar. Se informaram, reuniram dinheiro, compraram a terrinha para a dona Lourdes. Essa história não terminou não, foi para uma outra igreja lá, o pessoal falou assim, mas peraí, ela tem a terrinha, e quem vai ajudar a dona Lourdes a plantar, a melhorar a qualidade da plantação dela? Uma igreja mandou um agrônomo, mandou irmãos que cavaram poços para irrigar a terra, para ela produzir mais. Lá nos Estados Unidos, uma outra igreja falou assim, pastor, como é que é a casa dessa mulher do galo? Ela mora lá na Paraíba, no sertão brasileiro lá, casinha bem humilde. Fizeram uma oferta, mandaram dinheiro para reconstruir uma casa, com móveis para a mulher do galo. Há um jornal chamado Christian Today, que é um cristianismo hoje, é um veículo de comunicação entre os cristãos muito famoso nos Estados Unidos. Mandou um repórter. Ele tomou o avião em Nova York, parou aqui em João Pessoa, pegou um carro e foi até Itaporanga, na cidadezinha, fazer uma entrevista com a mulher do galo. Meus queridos, essa história esparramou entre os cristãos. Ela não é divulgada, porque ninguém tem interesse nisso, né? Mas eu ouvi essa história e eu falei, puxa vida, o que Deus é capaz de fazer? Tudo de uma maneira tão simples, porque uma mulher resolveu fazer uma oferta sacrificial. Agora, o mais importante dessa história para mim, não é o pastor que tinha um programa no rádio, não é o galo, não é a mulher do galo, e nem as pessoas que ajudaram. Para mim, o personagem mais importante dessa história é o nosso Deus. É aquele que criou os céus e a terra, é aquele que domina tudo, é aquele que entende e vê tudo o que acontece, e nada passa despercebido para o nosso Deus. Olhe para a sua vida hoje à noite. Eu não estou dizendo que se você contribuir, Deus vai fazer o que fez com a mulher do galo. Ele é livre para fazer o que quer, de acordo com o que quer, quando quer, com quem quer. Mas Ele é Deus. E Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos, conforme o seu poder. Porque Ele é um Deus todo-poderoso. Meu querido, para terminar, Ele
conheceu você antes da fundação do mundo. Você nem existia. Ele conheceu você e Ele predestinou você, ou Ele destinou você de antemão com uma agenda. E Ele vai cumprir essa agenda. Ou você pode se render a esse Deus e dizer: eis-me aqui, ajuda-me a cumprir a tua agenda, vai doer menos. Ou você pode escolher o caminho de Nabucodonosor. Mas que Deus vai te levar, Ele vai te levar. Tudo isso para a glória dEle. Amém?